Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Desempenho, consumo e autonomia, elementos chaves para um veículo 100% elétrico. Nesse vídeo eu vou explorar em detalhes esse tema aqui no Chevrolet Bolt EUV, no nosso teste de longa duração. O pessoal sempre tem muita dúvida de como funciona a autonomia de um carro elétrico. Como eu já expliquei várias vezes, o carro elétrico depende muito do tipo de uso que você está fazendo, mais ainda do que o motor a combustão. Então o carro elétrico varia muito o consumo. E é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês. Qual é a autonomia real, como é que é o consumo, como ele muda e o desempenho também do Bolt EUV. Chevrolet Bolt EUV, claro, vai ter um motor 100% elétrico, mas que tipo de construção? Aqui nós estamos falando de um motor de ímã permanente síncrono. Outra curiosidade, a gente sabe que o carro 100% elétrico não tem câmbio, mas não é bem assim. O que ele não tem é aquele sistema que troca de marcha, mas para o motor passar a tração para as rodas, existe sim um tipo de câmbio, só que esse câmbio tem apenas uma marcha, porque não dá para você ligar o motor diretamente na roda. Você tem que ter um sistema ali de engrenagens para você poder fazer aí a desmultiplicação de rotação do motor em relação à roda. Pois bem, aqui no Chevrolet Bolt EUV, a tração acontece somente nas rodas dianteiras. E aí existe uma série de curiosidades aqui que a gente vai mostrar para vocês. Sabe aquela história de que carro 100% elétrico não tem fluido? Não é bem assim. O que o carro 100% elétrico não tem é o óleo do motor, né? Então o motor para funcionar não precisa daquele óleo tradicional que a gente conhece, não precisa ter filtro de óleo, não precisa ter bomba de óleo, também não precisa ter filtro de ar para admitir o ar para dentro do motor. Mas existem fluidos e a gente consegue ver alguns. Esses reservatórios que você está vendo aqui, tem um aqui, outro aqui e mais outro aqui, é o sistema de arrefecimento do carro. Então, mesmo sendo um veículo 100% elétrico, tem várias partes aqui que esquentam quando o carro está sendo utilizado. Então você precisa arrefecer essa temperatura mais alta. Mas não é só assim que esses fluidos funcionam. Quando esse carro está sendo utilizado em locais muito frios, e aí nós estamos falando obviamente de temperaturas abaixo de zero, a bateria do carro, o sistema elétrico, não deve funcionar nessas temperaturas muito baixas. Aí, esse sistema aqui faz o contrário, ele aquece as partes, né? Então, esse fluido que está aí serve tanto para esfriar quando está muito quente, ou também esquentar quando está muito frio. E aqui nós temos 3 sistemas diferentes, por isso que são reservatórios. E o detalhe, esse fluido de arrefecimento ele não é lifetime, ele não dura para sempre, mas a troca dele só acontece ou a cada 240 mil quilômetros ou de 5 em 5 anos. Outro fluido que tem aqui, está aqui dentro do sistema de freio do carro. Então, para ele poder ter um sistema de freio, ele precisa ter exatamente o mesmo fluido de freio que você conhece aí dos carros a combustão. O sistema aqui funciona um pouco diferente, né? Porque no carro a combustão você tem o vácuo formado pelo motor a combustão para você ter o sistema de freio funcionando. Aqui tem uma bomba elétrica que faz esse papel, mas você tem aqui também o fluido de freio que é exatamente igual. E tem mais um reservatório de fluido aqui, não é necessariamente do motor, mas normalmente ele é abastecido pelo compartimento do motor, tá ali do lado. É a água que você usa aí no limpador de para-brisa, também no vidro traseiro. Não é do motor, mas faz parte aí da mecânica do carro. Portanto, veículo 100% elétrico, sim, tem fluidos. Não é igual ao carro a combustão, mas precisa ter alguns fluidos. E aqui a gente também tem redes elétricas diferentes. Até aqui no capô já tem uma indicação. Se você olhar aqui, ele está indicando aqui, ó, 12 volts, que no caso é essa bateria, utilizada para os sistemas elétricos tradicionais do carro. Então, quando você tem farol, lanterna, ventilação, central multimídia, trava elétrica, vidro elétrico, banco elétrico, todas essas partes elétricas do carro, painel,
ele utiliza a energia dessa bateria aqui, que é uma bateria convencional. O carro 100% elétrico precisa ter essa bateria que se carrega a partir do sistema de tensão de alta capacidade. Então aqui está informando, ó, o carro também tem aqui um sistema de tensão de 400 volts. Tudo que vocês estão vendo aqui no capô, que tem a cor laranja, está operando nessa tensão de 400 volts da bateria de alta capacidade. E aí tem a outra curiosidade. Por quê? Tá vendo aqui o capacetinho do bombeiro? Tá vendo aqui o alicate de corte? Tá vendo essa coisinha aqui? Isso aqui é para dizer o seguinte: se o bombeiro tiver que fazer um resgate no carro, ele vem aqui com o alicate de corte, corta exatamente essa porção para desarmar o sistema de 400 volts, para evitar que essa alta tensão possa causar mais acidentes ou incidentes, enquanto o carro que se envolveu numa batida está sendo resgatado aí, ou tendo pessoas tiradas da parte de dentro. Então tem esse dispositivo de segurança para o bombeiro cortar e anular o sistema de alta tensão. Agora, o quanto esse motor elétrico rende? São números interessantes. Potência equivalente a 203 cavalos e o torque máximo de 36,7 kgfm. Se a gente for fazer uma equivalência, a gente tem aqui a mesma potência, o mesmo torque que a gente normalmente vê em carros com motor 2.0 turbo, 4 cilindros. É mais ou menos essa mesma faixa. Assim, o Chevrolet Bolt consegue acelerar de 0 a 100 em apenas 7,7 segundos. Uma marca muito boa para um veículo compacto. Mas o detalhe do veículo 100% elétrico é a limitação de velocidade máxima. O Chevrolet Bolt não passa de 160 km por hora e essa limitação é colocada de forma eletrônica no carro. Ele poderia ir mais? Poderia. Mas por que tem a limitação? Para preservar a vida útil da bateria. Não é só não descarregar a bateria rapidamente, mas quando você aumenta muito a velocidade, a demanda de energia da bateria também aumenta demais. E aí, se você tem velocidades mais altas, esta demanda excessiva de energia da bateria pode inclusive danificar a bateria. Além de descarregar a bateria, pode causar danos à estrutura da bateria. Então, veículo 100% elétrico sempre tem esse detalhe. A velocidade máxima acaba sendo limitada para você preservar a vida útil da bateria. E como você carrega a bateria? Para começar, é uma bateria de 66 kWh. Para você carregar ela tem duas opções. Ou você usa a tomada de corrente alternada AC do tipo 2, essa aqui em cima, onde a potência máxima que você consegue colocar aqui nesse carro é de 7,4 kW, ou você usa a tomada de corrente contínua, que aí ela vai formar todo esse conjunto, e aí a potência máxima que você consegue utilizar aqui é de 50 kW. Mas e a autonomia do carro elétrico? Isso é sempre um problema com todos os veículos 100% elétricos, e é isso que a gente vai explicar detalhadamente nesse vídeo. Mas vamos começar com os números oficiais. O Inmetro fala que esse carro aqui tem uma autonomia de 377 km. Só que esse número do Inmetro é um número muito rígido, um número muito exigente. A gente sabe que o carro faz mais do que isso. Aí existem outros dois números. Existe o ciclo EPA, que é um ciclo norte-americano que fala que esse carro faz 397 km. Aqui está um pouco mais perto da realidade. E aí existe a autonomia no ciclo WLTP, que é o ciclo europeu, que fala que esse carro aqui faz 456 km de autonomia com uma única carga. Mas você quer saber o seguinte, na prática, no Brasil, quanto que eu rodo? De cara eu posso dizer que é mais do que o número do Inmetro, e nós vamos mostrar e provar para vocês tudo isso nesse vídeo. Qual é efetivamente o consumo médio do Chevrolet Bolt? Para isso, olha só, eu rodei 2.366 quilômetros sem mexer no computador de bordo. E ele me deu um consumo médio para toda essa quilometragem aqui de 15 kWh para cada 100 km, o que é um número muito bom. E esse uso foi misto. Quando a gente olha a velocidade média de toda essa quilometragem, aproximadamente 45 km por hora. Então a gente pode dizer aqui que nesse uso eu tenho aqui 60% de estrada e 40% de cidade. Mas por que esse detalhe é muito importante? Porque quando a gente compara, por exemplo, o meu uso com a vida útil do carro, desde que o carro saiu de fábrica, o consumo médio dele
é de 16,4 kWh para cada 100 km. Mas eu, em mais de 2.000 km, consegui fazer um consumo mais eficiente. Então só aí vocês já conseguem ver que o estilo de condução e o uso de cada pessoa pode mexer no consumo médio do carro. Mas esse número de 15 kW para cada 100 km foi um uso bastante normal de uma condução moderada. Com a bateria de 66 kWh, então qual que é a autonomia que o carro tem? Considerando os meus 15 kWh para cada 100 km, eu vou ter uma autonomia de aproximadamente 440 km. E olha como esse carro é preciso. Porque quando a gente olha aqui o marcador, o que ele tem aqui? O verde é a carga que o carro tem, então você pode ver que o carro está praticamente carregado. Então o que esse marcador me diz? No uso médio que eu estou fazendo, ele vai andar 457 km, que é o cálculo que eu fiz de aproximadamente 440. Mas se você usar ele de forma mais severa, vai começar a crescer uma barrinha amarela que pode chegar até aqui embaixo. E aí ele indica o mínimo de 374 km. Mas se eu dirigir de forma mais eficiente, daqui até aqui começa a crescer uma barrinha verde, indicando que o carro pode chegar até 540 km. Então vocês estão vendo que é muito variável a autonomia de um carro elétrico. Ela depende muito do uso. Só aqui nesse gráfico está variando de 374 a 540. E aí muitas coisas podem interferir para acontecer essa variação. Um recurso muito legal que o Chevrolet Bolt, EUV tem e outros carros elétricos deveriam ter é esse gráfico de detalhes aqui. Para começar, aqui do lado, tá vendo? Ó, desde a última carga total. Toda vez que você carrega completamente o carro, ele zera esse marcador. E aí ele começa a medir o quanto você está gastando de energia. Então eu carreguei o carro, fiz uma manobra muito pequena aqui no meu pátio, mas por exemplo, agora eu estou dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Vocês podem ver aqui que o ar-condicionado está ligado. Então, nesse período que eu andei aqui menos de 100 metros, tá vendo? Ele já gastou 0,6 kWh. E ele vai ficar marcando aqui até que eu faça a próxima carga do carro. Então ele vai me dar exatamente o quanto eu gastei desde a última carga completa. Mas não é só isso que ele marca. Olha que legal esse outro gráfico. Então aqui ele mostrou como foram usados esses 0,6 kWh. 20% dessa energia foi a manobra que eu fiz com o carro no pátio. Já 80% dessa energia foi utilizada para manter o sistema de ar-condicionado ligado. Inclusive, tá vendo aqui? O carro mostra aqui no painel o quanto ele está consumindo do ar-condicionado, aproximadamente 1 kW. E quer ver como isso é verdade? Eu vou pegar aqui e vou aumentar a velocidade do ar, olha só. Aumentando a velocidade, baixando a temperatura. Olha o que aconteceu aqui. Subiu para 2 kW. Com tudo isso, vocês podem ver que o carro dá uma informação muito clara de tudo que está acontecendo. E o melhor, relatórios bem simples de como você usou energia, quanta energia você utilizou e o uso em tempo real da energia que está sendo gasta no carro, mesmo com ele parado e com o ar-condicionado ligado. Bora fazer aqui um teste em rodovia, saindo de Itu, indo para São Paulo. Pessoal, acabei de carregar o carro aqui no meu carregador. E a gente consegue ver aqui pelo computador de bordo, ó, vocês estão vendo? 0,2 kW usados, né? Então praticamente não tem nada usado. Ali você tem a indicação de 12% de acessório, 88% de condicionamento, mas na prática não gastou quase que nada de energia. Então o que eu vou fazer agora é uma viagem para São Paulo e eu vou fazer uma condução bastante moderada. Vamos ver quanto de energia que eu vou usar até São Paulo. A viagem vai ter aqui cerca de 90 quilômetros, mas como está um fim de tarde bastante agradável, eu vou fazer a viagem sem o ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado gasta também energia do sistema de alta tensão. Então eu vou tentar dirigir da forma mais eficiente possível. É uma viagem de 90 quilômetros. Será que eu vou ter uma média bastante eficiente? Vamos descobrir. Um fato bastante relevante sobre o ponto de eficiência do Chevrolet Bolt. Eu coloquei esse painel aqui simplificado para vocês poderem ver. Tá vendo essa bolinha verde que a gente tem aqui? Ela mostra como é que está a sua eficiência aqui no processo. Pois bem,
Se eu andar aqui numa velocidade na casa de 100 km por hora, olha o que acontece. A bolinha, ela fica ali na parte central, aonde ela diz que o carro tem mais eficiência, tá vendo? Agora, a rodovia que eu tô andando aqui, que é a Castelo Branco, permite que eu ande a 120. Porém, quando eu acelero para 120 por hora, olha o que acontece com a bolinha ali. Ela já sai de forma bastante expressiva do ponto de eficiência. Olha aí como é que ela vai para a área amarelinha, tá vendo? Então ali ela já não tem tanta eficiência. Então se você quiser andar com o Chevrolet Bolt de forma mais eficiente, você tem que estar dirigindo ele na casa de 100 km por hora. O 120, apesar de permitido no Brasil, não é o ponto de eficiência do carro. Resultado da viagem até São Paulo da forma mais eficiente possível, sem usar o ar-condicionado. Vamos ver o resultado aqui? Olha só que número bom que a gente conseguiu aqui no carro. Foram apenas 12,2 kW da bateria, né? A gente vê aqui no painel que eu usei aqui menos de um quarto. A gente está com uma média aí de 13 kW para cada 100 km, rodei aí 93 km, 1 hora e 26 ali no painel. Então a gente percebe que o carro foi extremamente eficiente, né? Melhor até do que a minha outra média de 15 kW para cada 100 km. Mas agora vou aproveitar que eu tô aqui no shopping, tem um carregador de corrente contínua, vamos carregar o carro. Hora de iniciar a viagem de volta com o Chevrolet Bolt UV de São Paulo para a cidade de Itu. Só que agora, o que vai mudar? Eu não vou dirigir de forma econômica. Vou usar o ar-condicionado, vou usar aqui o botãozinho Sport do carro para ter uma direção um pouquinho mais divertida. E também vou tentar, digamos assim, não ser tão parcimonioso na condução. Vamos dizer assim, mais divertido mesmo. E olha, o que a gente tem aqui? Quando a gente olha aqui no painel, você vê aí, ó, 0,7 kW usados, né? Porque eu tive que carregar o carro no shopping, trazer para a garagem, então não mudou muita coisa aqui. Mas olhando ali o painel, a bateria está plenamente carregada. Então por essa marcação a gente vai conseguir ver quanto que o carro vai consumir agora na viagem de volta, de uma maneira mais divertida e confortável. Agora, São Paulo é sempre São Paulo, né? E aí, trânsito na marginal inevitável. Duas coisas importantes. Primeiro, o Chevrolet Bolt UV tem aí controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Inclusive, eu estou usando ele agora. Você pode ver que ele está habilitado aqui pelo painel. E aí, o carro freia e acelera sozinho em relação ao carro da frente. O carro da frente andou agora, eu só dou um toquinho no pedal do acelerador, tiro o pé, ele acelera e para novamente. É um baita de um conforto, faz toda a diferença em grande cidade. E outra dica extremamente importante para vocês. Muita gente pensa que veículo 100% elétrico, na hora que está no trânsito pesado, ele tem o consumo mais elevado, assim como acontece com o carro a combustão. E não é verdade. É exatamente esse tipo de situação onde o veículo 100% elétrico é muito mais eficiente do que o carro a combustão, né? Porque quando ele está parado, por exemplo, agora eu estou parado, vocês estão vendo aqui, ó, só 1 kW. Por quê? Porque ele está usando o ar-condicionado, então ele está usando o sistema do ar-condicionado para a bateria de alta capacidade. Mas o motor está com consumo muito baixo. Quando você anda com o carro, aí ele aumenta um pouquinho ali o consumo e depois para. O carro a combustão na marcha lenta está sempre consumindo. Então, o veículo 100% elétrico ele se torna muito mais eficiente no trânsito pesado do que o combustão. Aliás, essa é a solução para a grande cidade. Veículo 100% elétrico, onde o custo por quilômetro rodado pode chegar aí a 1/4 do custo da gasolina, muito mais conforto, porque quando o carro está parado não tem aquela vibração da marcha lenta e de forma muito mais eficiente e gostosa para dirigir. Agora pegando estrada aqui, rodovia Castelo Branco, a velocidade já sobe um pouco. Estou inclusive usando o painel no modo mais detalhado de informação. Então aqui do lado a gente consegue ver o quanto de energia eu estou usando quando eu faço as acelerações, tá vendo aqui? Ele mostra em tempo real, isso é bem legal também. E aqui do lado esquerdo, no marcador de carga da bateria, você pode ver que ele dá ali duas informações, né? 3 na verdade. Autonomia máxima, autonomia mínima e autonomia mediana. Porém ele está crescendo a barrinha amarela aqui para baixo. Por quê? Como eu expliquei, eu estou usando o carro de forma mais divertida e esportiva. Estou usando até aqui o modo Sport.
Então, isso, obviamente, faz com que o carro gaste mais energia. E essa barrinha amarela, exatamente mostrando aqui que a minha autonomia não vai ser 424, né? Ela vai ser menor. Aqui pela barrinha você tem que fazer mais ou menos um cálculo aproximado. Mas no final da viagem, vamos ver onde vai estar essa barrinha para a gente poder dizer qual que seria a autonomia e quanto foi o consumo desse trecho. Cheguei aqui na minha base em Itu, vamos conferir o resultado? Olha só, se a gente olhar aqui o marcador da carga da bateria, usei 1/4 da bateria para vir até aqui e você consegue ver que a barrinha amarela desceu bastante. Agora ela está subindo porque o carro está parado. Mas da forma como eu estava andando, estava projetando aqui 255 km de autonomia com o resto da bateria, além do que eu andei. Mas vamos ver o detalhado aqui na tela da central multimídia. Eu usei 17 kWh, tá vendo? 17 kWh. Isso dá 18,2 kWh para cada 100 km para fazer aí os 92 km da viagem. Você pode ver aqui que eu tive 93% usando condução e acessórios e 7% a climatização. Mas vocês viram, né, que o consumo subiu de forma expressiva no mesmo trecho por conta do estilo de condução e o uso do ar-condicionado. Ao longo de todo o nosso teste, qual foi a média de consumo do carro? A gente rodou 2.555 km e a nossa média foi de 15,1 kWh para cada 100 km. Essa aqui é a média do nosso teste. Porém, o carro tem aqui 4.826 km e desde que ele saiu de fábrica, existe uma medição que ele armazena aqui, 16,4 kWh para cada 100 km. A gente percebe que o nosso consumo foi menor do que a história de vida do carro, mas a gente pode afirmar bem que esse carro tem um consumo médio que varia de 15 a 16 kWh para cada 100 km. Aqui no Chevrolet Bolt UV existem 3 situações de regeneração de energia diferentes. Vou começar mostrando para vocês a regeneração padrão do carro, que acontece toda vez que você tira o pé do acelerador. Ele já faz uma regeneração de energia. Você consegue perceber melhor quando o carro está numa descida. Ó, vou passar aqui uma lombada, e assim que eu passar a lombada, tá vendo aqui o gráfico? Quando está amarelo você está gastando, quando está verde você está regenerando. Então, se eu acelerar, eu estou gastando. Tirei o pé do acelerador, olha só. Ele já aplica ali uma regeneração de energia. Mas o detalhe é que essa regeneração ela é muito suave, a ponto do carro numa descida conseguir ganhar velocidade. Você está vendo ali que ele está fazendo agora uma regeneração de 4, às vezes ele vai até 5 kW. Então, essa regeneração é a padrão do modelo. Toda vez que você tirar o pé do acelerador, é essa regeneração que ele vai fazer. Existe um segundo nível de regeneração e você aciona por um botãozinho que tem aqui perto dos botões de seleção do câmbio. Quando você aperta ele, ele já mostra ali no painel, condução com um pedal ligado. Nesse modo, ele aplica uma regeneração bem mais intensa no carro, a ponto até de você usar praticamente o pedal do acelerador. Você não usa mais o pedal de freio. Por exemplo, estou acelerando o carro agora, vou tirar o pé do acelerador. Olha só como é que ele já praticamente para o carro, tá vendo? Então ele aplica uma regeneração bastante forte. Essa regeneração é tão forte que mesmo numa descida, ele também reduz a velocidade do carro. Então, ó, comecei a descida aqui agora, eu estou acelerando, vou tirar o pé do acelerador. Olha só. E o carro está descendo. Você vê que o número ali de regeneração acaba sendo bem maior. Numa situação normal, qualquer carro embalaria aqui. E mesmo na descida, ele freia o carro. Olha que legal. Na descida, será que ele chega a ponto de parar o carro? Olha aí. Eu estou numa descida e ele parou o carro nesse momento aqui, tá vendo? Então essa regeneração é para quando você quer dirigir e não usar o pedal do freio. Claro, tem momentos que você vai ter que pisar no freio. Então, por exemplo, você está dirigindo, de repente alguém cruzou a sua frente, o carro da frente parou muito rápido, você vai precisar pisar no pedal do freio para conseguir ter uma desaceleração maior. Mas normalmente, se você se acostumar a dirigir com esse nível de regeneração, você praticamente não pisa no freio. E quem quer ter mais controle sobre o processo de regeneração e não gosta dessa função aqui de dirigir com
um pedal ligada. Eu vou desligar esse modelo. Agora, aqui no volante, você tem aqui do lado esquerdo esse pedal shift aqui. E aí você consegue controlar a regeneração por esse pedal shift. Como é que funciona? Estou dirigindo aqui o carro. Estou usando a regeneração normal, aquela mais baixa. Agora olha só. Tirei o pé do acelerador e eu vou apertar o pedal shift aqui. Olha o que ele faz. É como se ele fosse um freio na mão, tá vendo? Então ele funciona de forma bastante parecida ao botão ali do dirigir com um pedal. Só que você aciona ele quando você quer. Então você pode estar andando com o carro normalmente, aí eu quero aplicar uma redução aqui no carro. Não quero mais aplicar a redução, solta. E aí o carro volta a deslanchar normalmente. Quero aplicar novamente a redução, você aperta. Então, através desse botão aqui, que é uma coisa que eu só conheço no Chevrolet Bolt EUV, outros carros não têm, enquanto você aperta o botão, você aplica a regeneração. Soltou o botão, volta ao normal. Apertou o botão de novo, ele aplica a regeneração. Então, é como se você tivesse o pedal do freio aqui no volante. Então, se você se acostuma a dirigir assim, fica muito mais fácil, porque você só vai usar o pedal shift aqui quando você quer. E aí, isso acaba sendo muito mais prático, porque você está dirigindo dentro da cidade, viu que o trânsito está parando, aplica aqui, você não precisa pisar no freio. E isso regenera mais energia do que o modo aqui do dirigir apenas com um pedal. Olha só, lombada, apertei, passei na lombada, soltei, acelero novamente. Bem legal, né? Teste de consumo na rodovia, vou usar aqui velocidade de 90 km por hora. Para isso, zerei aqui o computador de bordo, zerei ali a velocidade e também aqui o cronômetro. E startar. Vamos fazer o circuito, vamos ver quanto que o carro vai consumir nesse circuito com velocidade máxima de 90 km por hora, usando o carro de forma moderada. Quando a gente usa o carro nessa velocidade 90, a gente percebe que é um ponto muito eficiente do carro na estrada. Eu mudei aqui o painel para o painel simplificado, onde ele tem essa bolinha verde aqui do lado e ele mostra, né, se você está usando o carro de forma mais intensa ou não. Quanto mais a bolinha fica no centro, mais eficiente está sendo a sua condução. E você percebe que 90 km por hora, estou usando até o controle cruzeiro adaptativo aqui do carro. Estou numa subida para manter a velocidade certinha. Ó a bolinha, ela fica bem aqui no centro, o que mostra que eu estou sendo extremamente eficiente na estrada com essa velocidade. E vamos conferir o resultado. Pessoal, foram 22 minutos e meio aqui o circuito. Velocidade média aí de 76,7 km por hora. Você vê que eu fiquei bastante próximo ali dos 80 km. Não dá para manter sempre os 80, porque você tem que fazer o retorno na rodovia, diminuir um pouco a velocidade, mas a gente ficou muito próximo ali da velocidade desejada. E olha aí, 28,8 km, meu consumo foi muito bom. 13 kWh para cada 100 km, que é um consumo excepcional. E quando a gente olha aqui do lado, esse marcador aqui, ele explica o que você está tendo de autonomia. Se você ficar aqui no meio é 398, se você ficar aqui embaixo com a barrinha amarela é 326. Mas tá vendo essa barrinha verde aqui, ó? Ela ficou um pouquinho para cima, ela ficou um pouquinho mais. Agora ela vai descendo porque o carro está parado. Então, estava projetando muito perto da autonomia máxima. Então a gente percebeu que o carro aqui foi extremamente eficiente. Agora eu vou zerar tudo e repetir o teste, porém no mesmo trecho a 120 por hora. E agora? Levei aí 17 minutos e meio para fazer o circuito. Você vê que aqui a barrinha amarela cresceu para baixo, né? Diminuindo ali a autonomia projetada. Mas olha só, velocidade média ali de 102 km por hora, apesar de eu respeitar os 120, não dá para manter os 120 por conta dos retornos, acelerações e desacelerações. Mas olha o consumo. Foi bem alto, né? 18,8 kWh para cada 100 km, exatamente os mesmos 28,8. Então vocês viram o quanto mudou, né? De 13 para 18, subindo de 90 para 120. Então o consumo do carro está diretamente ligado à velocidade que você vai utilizar ali na estrada. Aceleração de 0 a 100. Para isso, vou desligar aqui o ar-condicionado e colocar o carro aqui no modo Sport. Justamente para a gente conseguir sair com o máximo possível. E claro, largadinha estolada, né? Pisando no freio, no acelerador e soltando o freio. Você vê que o indicador de potência ali, ó, vai no máximo do carro, ó, 160 kW. E a gente conseguiu o 0 a 100 aqui
em 8,29 segundos. Número maior do que o que a Chevrolet divulga. Agora repetir o 0 a 100, mas sem o modo Sport. Ó. Desligando aqui no painel, modo normal, ar-condicionado ligado. Será que muda alguma coisa? Vamos descobrir. Ó. Acelerador, soltou freio e vamos lá. Novamente, indicador de potência ali, ó. Chega lá em cima. E a gente conseguiu aqui o 0 a 100 em 8,25. Praticamente a mesma coisa. Vou mostrar para vocês aqui na estrada o processo de regeneração de energia do carro, usando o botão aqui para dirigir com um pedal só e o pedal shift atrás do volante. E vou mostrar que o pedal shift regenera mais energia. Então, vou dar uma acelerada um pouquinho mais forte. Primeiro eu vou ligar aqui o botão, tá ligado, processo de regeneração. Agora eu vou dar uma acelerada e vou tirar o pé do acelerador. Olha só o quanto que ele regenera, tá vendo ali, ó? 60 kW, mas eu vou apertar o pedal shift agora. Olha o que aconteceu, aumentou ainda mais a regeneração. Soltei o pedal shift, ó lá, 50, apertei o pedal shift. Tá vendo? Então o pedal shift aqui em cima, ele ainda aplica uma regeneração maior do que o próprio botão. Dessa forma, com o botão desligado, por exemplo, tá dirigindo aqui na estrada, viu um caminhão, um carro, alguma coisa? Usa o pedal shift para diminuir a velocidade, claro. E isso se você tiver uma distância de segurança. Se tiver muito em cima, você vai usar o pedal de freio. Mas você vai conseguir dirigir de forma bastante tranquila, sempre usando o pedal shift. O pedal de freio é só para aquelas frenagens mais bruscas. E se você se acostuma a fazer isso, eu vou dizer para você, você nunca mais vai querer um carro elétrico que não tenha esse botãozinho aqui do lado, que olha como facilita as coisas quando você quer reduzir aqui a velocidade sem ter que pisar no pedal de freio. O consumo na estrada do Chevrolet Bolt EUV pode variar bastante, de acordo com o tipo de terreno e até mesmo a velocidade que você está usando o carro. Mas a gente sabe que o veículo 100% elétrico ele é muito mais vantajoso quando você está dentro da cidade. Afinal, nessa situação, você tem vários momentos onde o carro desacelera, recupera energia e quando ele está parado, entre aspas, dá uma espécie de descanso para a bateria. Tudo isso faz com que ele seja mais econômico. E olha só, fizemos um teste controlado onde a gente rodou 23 km, velocidade média 34 km por hora, ou seja, um ambiente bem urbano. E olha que número sensacional que a gente conseguiu, 10,1 kWh para cada 100 km. Nessa situação aqui de cidade, considerando a bateria de 66 kWh, o carro faria mais que 600 km. Quais as conclusões que a gente chega aqui nesse vídeo? Primeira delas, a variação de consumo do veículo 100% elétrico, por incrível que pareça, é maior do que a variação do modelo a combustão. Então a autonomia do carro vai estar ligada diretamente ao tipo de uso que você vai fazer. Se você passar mais tempo dentro da cidade, maior autonomia. Se você passar mais tempo na estrada, menor autonomia. Se você tiver que subir serra, a autonomia diminui mais ainda. E o ar-condicionado interfere em tudo isso. Outra coisa, do ponto de vista de economia, se você fizer o carregamento de um veículo 100% elétrico na sua residência, a economia vai ser muito grande em relação ao veículo a combustão. Porém, se você tiver que carregar o veículo 100% elétrico em carregadores externos e pagos, ainda será mais barato que o veículo a combustão, só que a diferença será muito menor. Então é preciso entender o tipo de uso que você vai fazer do veículo 100% elétrico para saber se sim, ele pode ser a melhor solução para o seu tipo de aplicação. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.